Hoje coube a mim o papel de expor a palavra de Deus à Igreja da Graça. O nosso pastor está de férias, está a desfrutar do descanso que é merecido e, portanto, serei eu hoje a expor-vos a palavra de Deus. Ora, começamos já. Jesus, certa vez, perguntou aos seus discípulos quem dizia ao povo ser o filho do homem. E os discípulos foram dando as respostas que as pessoas davam por aí. É Elias, é João Batista, Jeremias, ou outro profeta qualquer. Ouvindo isto, Jesus depois acabou por perguntar diretamente aos discípulos: quem é que vocês acham que eu sou? E Pedro, podemos dizer, hoje talvez fosse o líder dos discípulos, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E perante esta resposta acertada de Pedro, Jesus diz-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora reparem bem na escolha de palavras que Jesus faz. Ele diz a minha igreja. E certamente Jesus não se estava a referir a qualquer denominação cristã ou em um tempo específico. E no Evangelho de Mateus, onde nós encontramos esta passagem, capítulo 16, versículos 17 e 18, a palavra utilizada é daquelas palavrinhas que é bom nós sabermos, o original é eclesia. No fundo é a palavra que deu origem à palavra igreja em português e, por exemplo, eclesiologia, que é o ramo da teologia que se preocupa em estudar a doutrina da igreja. Esta palavrinha é muito importante, porque ela, no fundo, ela significa um ajuntamento, um agrupamento de pessoas que se reúne com um determinado propósito. Ou então, também uma assembleia de pessoas, um grupo de pessoas que foi convocado para deliberar alguma coisa. Não é? Agora, tendo noção do significado desta palavra, nós conseguimos perceber um bocadinho melhor o que é que Jesus quer dizer. Ele diz, a minha igreja. Então, ele refere-se ao grupo de pessoas que se reúne, que se ajunta no seu nome. E ele vai construir essa igreja, esse grupo de pessoas, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Hoje, no mundo todo, há pessoas deste povo, desta igreja, que estão reunidas no nome de Jesus. E nestas instalações, temos aqui uma pequenina parte desse povo está reunido. Pessoas de diferentes continentes, nações. Certamente nem os discípulos conheciam os lugares de onde todos nós viemos. Povos que Pedro, Tiago e João não faziam ideia de existir, mas Jesus Cristo conhecia e amava. Pessoas por quem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores morreu, comprou com o seu sangue, pessoas essas que nunca mais vão sair da sua mão. Então, a mensagem de hoje, no fundo, é para dois grupos de pessoas. Em primeiro lugar, para as pessoas que fazem parte desse povo, dessa igreja que Jesus Cristo está a construir, e para pessoas que não fazem parte dessa igreja. No fundo, são pessoas que não conhecem Cristo, que o rejeitam. Para o primeiro grupo, eu diria que a mensagem e o texto que vamos ler hoje traz ânimo, traz vontade de trabalhar, de servir, traz uma maior admiração pelo Senhor Jesus, e para o outro, traz o maior tesouro que pode haver, que é o Evangelho, com o qual Deus salva pessoas. Então vou pedir aos irmãos que orem comigo, para que Deus possa abençoar o tempo que vamos ter agora, e para que a sua palavra possa ser transmitida de um modo fiel às Escrituras. Pai querido que estás nos céus, somos gratos porque estamos aqui reunidos como um povo separado, como um povo que tu constróis, que tu compraste, que tu redimiste, através do teu Filho Jesus. Obrigado porque temos o privilégio de ter a tua palavra à nossa disposição e quero-te pedir a tua bênção para este momento, para que ela possa ser exposta de um modo
fiel, claro, para que tudo o que seja dito seja compreendido. E ao mesmo tempo pedimos também que o Teu Espírito Santo toque na vida das pessoas. E se há aqui algum coração que ainda não foi transformado, Senhor, o nosso pedido é que Tu possas dar-lhe um coração novo. Que possas regenerar o seu coração para que essa pessoa almeje o Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vou pedir aos irmãos que abram na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 3, e vamos ler do 14 ao 16. 1 Timóteo 3, versículos 14 a 16. Eu passo a ler. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. Amém. Ora, nós temos feito a exposição da primeira carta de Paulo a Timóteo desde março. Temos visto a riqueza desta carta somente pelo facto dela abordar variados temas. Okay? Paulo escreve a Timóteo sobre a importância da sã doutrina, do ensino da sã doutrina. No fundo, podemos dizer que é um ensino fiel, okay, e comprometido de todo o conjunto da revelação da palavra de Deus. Ou seja, o ensino da sã doutrina é o ensino de tudo que Deus quis mostrar de si através da sua palavra. E Paulo fala muito sobre isso. Paulo também fala sobre as dificuldades que ele tem passado no ministério apostólico. Não era uma vida fácil. Paulo também exorta Timóteo a continuar no bom combate. Até um dos textos que lemos antes da mensagem. Okay? Ou seja, não desistir pela fé, perseverar até ao fim. Paulo aborda também a função de mediador que é exercida por Jesus entre homens e Deus. Ou seja, só Jesus é capaz de os conciliar. Okay? E também fala, por exemplo, de como organizar uma igreja local. E ele estabelece funções diferentes, funções específicas para diferentes tipos de pessoas na igreja. Então hoje chegamos ao versículo 14 e a mensagem vai abordar do 14 ao 16. Então vamos tentar ir versículo a versículo, okay? Ou então partes de versículo a partes de versículo, talvez seja mais correto. E vamos começar logo pelo 14. Okay? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Okay? Ou seja, ao falar estas coisas, há três possíveis interpretações. Ou seja, seria talvez o que está antes do texto que lemos hoje. É plausível. Pode dizer o que Paulo vai escrever a seguir ao texto que lemos hoje. Ou, diria, a mais correta e mais provável é mesmo escrever-te estas coisas o total da carta. Porquê? Porquê que Paulo tem o desejo de escrever? Paulo passou 3 anos, mais ou menos 3 anos, em Éfeso. Ele pregou diariamente, publicamente e de casa em casa, todo o desígnio de Deus para aquele povo. Talvez tenha sido o papel pastoral mais intenso da vida de Paulo. Não propriamente só como apóstolo, ou seja, trazendo por vezes revelação divina, mas pastoral no sentido de cuidar das pessoas e de se relacionar com elas e estar com elas para o que der e vier. E certamente criou-se um grande elo emocional. E, aliás, no capítulo 20 de Atos nós podemos ler a despedida de Paulo e da igreja de Éfeso. É de facto muito bonito. Paulo chora, e os anciãos da igreja também. E não é difícil imaginar o amor que Paulo tinha por aqueles irmãos. Ele deixou Timóteo na igreja de Éfeso para que realmente Timóteo pudesse liderar ali a igreja, estabelecer a ordem. Ora, mas não é de todo correto ficar somente pelo elo emocional que Paulo tem com aquela igreja. Ou seja, Paulo tinha um papel que está acima disso. Paulo era apóstolo. A sua missão era instruir a igreja. E ele, de facto, queria fazer isso. Mas
sendo prudente, ele ponderou que talvez seja impossível eu conseguir lá ir. Então, ele toma o cuidado de escrever esta carta ensinando várias coisas. Okay? Agora, quais foram essas coisas? Vamos fazer aqui uma recapitulação um pouco e vamos também pular para o capítulo 5, que eventualmente iremos estudá-lo mais a fundo. Não será hoje, mas os irmãos ficam já a saber. Então, o que é que Paulo ensina através desta carta? Algumas coisas em relação à igreja. Primeiro, na igreja não há espaço para as falsas doutrinas. Okay? E Paulo é muito duro em relação a isto. Ele chama os falsos ensinamentos de fábulas e genealogias sem fim, que vêm de espíritos enganadores e ensinos de demónios. Então, tudo que não seja validado pelas Escrituras, impossível entrar aqui. Não pode entrar. Podemos ver isso no capítulo 1 da carta, versículos 3 a 7. Também ensina que a igreja é um lugar em que tem que haver disciplina. No caso, em particular, quando Paulo escreve esta carta, ele refere dois nomes, Himeneu e Alexandre. O nome de Himeneu depois aparece também na segunda carta, a Timóteo. Provavelmente o Senhor não se arrependeu. A igreja exerceu disciplina. Nós podemos ler também o versículo, capítulo 20, versículo 20 do capítulo 1. E é muito duro também. E dentre esses constam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Ou seja, é pesado. O entregue a Satanás não significa pegar Himeneu e Alexandre e pôr assim no colinho de Satanás, mas é a separação de facto da comunhão dos irmãos, e é algo simbólico no sentido que aquelas pessoas passam a estar sob a autoridade de Satanás. Um pouco à semelhança daquilo que Deus faz com Jó. Deus permite que Satanás o castigue, não castigue, mas que o fira. Neste caso, Paulo faz isso a Himeneu e Alexandre. Para quê? Para que talvez eles sendo castigados e sentindo o peso da mão de Deus, talvez eles se arrependam dos seus falsos ensinamentos e do seu procedimento pecaminoso. Agora, isto é sempre feito, atenção, com vista ao arrependimento da pessoa. Não é fazer por fazer porque é bom magoar os outros. Não é isso. Terceiro, na igreja há presbíteros. Capítulo 3 desta carta, versículos 1 a 13, foi a mensagem do domingo passado. Ou seja, Paulo deseja que a igreja de Éfeso treine e consagre presbíteros e diáconos. Okay? No primeiro caso, de presbíteros, somente homens irrepreensíveis e aptos para o ensino, com uma vida cheia de frutos. No segundo, homens e mulheres respeitáveis e experimentados. Então, quando nós lemos a revelação bíblica, nós vemos que o modelo de liderança e de funcionamento da igreja não pode estar assente na exclusividade de uma pessoa. Há sempre a ordem e o incentivo de treinar pessoas para poderem ensinar os outros, para poderem liderar a igreja. Historicamente, isto é algo que é acreditado na dominação batista. Por alguma razão, eu sinceramente não sei se os irmãos souberem, depois podem explicar. Hoje em dia, pelo menos em Portugal, é raro ver uma igreja com presbitério. E com anciãos consagrados, com diáconos consagrados. Eu não sei explicar o porquê, mas isto não é comum no nosso contexto. Quarto, agora passando já para o capítulo 5, iremos ver eventualmente. Na igreja há cuidado. Okay? No caso específico, Paulo destaca o cuidado para com as viúvas. Nós temos o dever de cuidar uns dos outros. Okay? E as viúvas, naquele contexto, as que deveriam ser ajudadas, eram as realmente viúvas que não teriam sustento. E seriam mulheres que deram muito fruto ao longo da vida, demonstraram claramente o zelo pelo Senhor. E Deus sempre teve o cuidado de se preocupar com os mais desfavorecidos. Isto não é... Dizer que a igreja tem o dever de ajudar os mais desfavorecidos não é fazer política, é simplesmente ser bíblico. Okay? Deuteronômio 10, 18. Deus diz que Ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Isaías 10, versículo 12.
versículos 1 e 2, perdão. Deus diz: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para negarem a justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. No fundo, uma fé que não se preocupa em cuidar do nosso próximo é uma fé vazia. Tiago, capítulo 1, versículo 27, nós lemos: a religião pura e sem mácula é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ora, necessariamente este cuidado tem implicações. Okay? Talvez seja necessário eu ter que dar dinheiro ao meu irmão, sabendo que ele nunca me vai dar de volta. Talvez eu tenha que lhe prestar dinheiro, talvez ele dê. Talvez eu tenha que estar disposto a abrir a minha casa para ele ficar alguns dias. Talvez eu tenha que sair mais cedo do trabalho para levar alguém ao hospital porque há uma coisa urgente. Mas este é o nosso dever. Não é? É assim que se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Passando agora para o versículo 15. Então, Paulo escreve estas coisas. Porquê? Versículo 15. Para que, se eu tardar, se eu não conseguir chegar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como nós vimos no início, já vimos o que significa a palavra igreja. No seu sentido mais estrito, é um grupo de pessoas que está reunidas, uma assembleia. Mas aqui, Paulo refere-se à igreja do Deus vivo. E esta particularidade separa a igreja de qualquer outra instituição no mundo. A igreja existe porque o Deus vivo a constrói. Construiu, ele sustém, ele vai mantê-la para sempre. E este conjunto de pessoas, separadas antes da fundação do mundo, para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus, elas prestam culto não a um Deus humano, não a um ídolo, não a estátuas, mas ao Deus vivo, o Deus eterno, o único, perfeito, totalmente santo. Existindo nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O grande Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Deus da providência, o Senhor dos exércitos. É o grande Deus, Criador dos céus e da terra. E a igreja ela é chamada de coluna e baluarte da verdade. Ora, certamente, e eu diria que não há discussão possível nisto, nós concordamos que não é a igreja que define o que é verdade, o que não é verdade. Okay? Isso é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o Verbo eterno, que se fez carne. Okay? Mas no sentido de demonstrar ao mundo o que é a verdade, esse papel cabe à igreja. Quis Deus, no beneplácito da sua vontade, escolher a igreja, a tal instituição que ele criou, que ele construiu. Quis ele que a igreja fosse o estandarte, a coluna, o baluarte que apoia a verdade, que mostra ao mundo: aqui está a verdade. Está a ver? E a igreja tem feito isso durante 2 milénios. Não é à toa que hoje temos irmãos no Japão, ou no Camboja, Brasil. E porquê? Porque a igreja tem sido coluna e baluarte da verdade. É? Agora, qual é esta verdade? É? O que é que Paulo se refere aqui? Muito simples. Paulo refere-se à verdade contida nas Escrituras. A revelação de Deus, através da sua palavra, e a nossa missão é dar a conhecer ao mundo o que Deus diz. Okay? O que Deus diz sobre Ele mesmo, sobre o homem, sobre o pecado, sobre o juízo final. É o nosso papel dar ao mundo, dar a conhecer isto ao mundo. Okay? E se os irmãos forem reparar, toda a revelação bíblica, nós podemos dividi-la assim em 4 pontos gerais. A criação,
queda, redenção e consumação. Se os irmãos forem falar de Cristo às pessoas, elas vão sempre duvidar de alguma coisa destas. Sempre. Okay? As pessoas dizem que estamos equivocados, talvez estejamos errados. Então vamos ver. A verdade sobre a criação. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus é criador do universo, criou os seres vivos. E desses seres vivos, Ele criou o homem e a mulher. Um ser vivo especial, diferente dos outros animais. Porquê? Porque Ele carrega a imagem e semelhança de Cristo. Se os irmãos forem falar com pessoas não crentes, as pessoas começam logo por aqui. Deus não criou o mundo sempre esteve aqui. Isto foi um processo natural de bilhões, milhões de anos que chegámos aqui. Não há nenhum criador, não há propriamente algo, uma força sobrenatural que tenha dado início às coisas. As pessoas, infelizmente, estão enganadas. Porque a verdade é que há criador. Queda. Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. E aqui entra o pecado no universo. O Paulo depois, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o pecado entrou no mundo pelo homem. Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Romanos 3:23. Ou seja, todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos pecadores. E esta ideia é muito difícil de ser aceita por pessoas que não amam o Senhor Jesus. Elas não aceitam que elas são, por natureza, más. Que elas estão, por natureza, condenadas ao juízo de Deus. Elas não aceitam. Dizem que é mentira. Terceiro, a redenção. No fundo, toda a história bíblica, ela pode ser chamada de uma história de redenção. A maneira como Deus orquestra tudo para que, através da salvação de um povo específico, seja dada toda a glória ao seu Filho Jesus. Okay? Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Jesus encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Outra coisa que as pessoas não acreditam é Jesus teve uma vida perfeita, sem pecado, e Jesus morreu e ressuscitou. E se não for o Espírito Santo a abrir o nosso coração para isto, é impossível. Eu nunca vi um homem ressuscitar. E tenho a certeza que ninguém daqui viu um homem ressuscitar. E, no entanto, é talvez a maior declaração de Deus em relação ao seu Filho Jesus. Isto aconteceu de facto. Quarto, consumação. Jesus vai voltar para julgar a humanidade. Ele vai consumar o seu reino eterno, vai consumar a nossa salvação e nós vamos então ter novos corpos e mentes renovadas, sem a presença do pecado, e vamos poder estar com Ele e com o nosso Pai. Ora, isto é outra coisa que as pessoas também não aceitam. Para já, o homem morreu e ressuscitou. E ascendeu aos céus. E agora vai voltar? Ou seja, o que é isto? Mas é verdade. E nós não podemos ter medo de simplesmente declarar isto. É através disto que Deus salva pessoas. Em suma, eu diria que a mais gloriosa verdade revelada nas Escrituras é a vida e obra do Senhor Jesus. Então, e o versículo 16, ele conclui de uma maneira muito bela esta obra de Jesus Cristo. Bom, pensa-se que o versículo 16 contém ali parte do que seria um hino cantado pela igreja primitiva. Pela estrutura como aquilo está escrito, coisas que, sinceramente, eu não sou especialista de todo, mas acredita-se que talvez fosse um hino. Então vamos ler o versículo 16.
Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo e recebido na glória. Então, grande é o mistério da piedade. Então, vamos ver primeiro esta parte, a parte inicial do versículo 16, e depois vamos ver os versos do que seria então o tal coro. A palavra mistério, no contexto bíblico, ela refere-se a algo que estava encoberto ou inalcançável nos tempos antigos, mas que com a vinda de Cristo torna-se revelado. Okay? Agora faz sentido. Isso é um mistério. Quanto à palavra piedade, ela não é propriamente tinha piedade de mim que eu fiz uma coisa má, não é isso. Ela refere-se à característica da pessoa que tem um caráter semelhante ao de Cristo. Um bom sinónimo seria talvez santidade, okay? Retidão. O mistério da piedade, ou seja, chamemos o segredo para sermos como Cristo, encontra-se onde? Bom, vamos então ver o que é que o corinho diz. 6 pequenos versos, okay? Eles carregam verdades eternas, realidades profundas. Primeiro, aquele que foi manifestado na carne, na encarnação de Jesus. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Okay? Jesus, ele adicionou a si a natureza humana, encarnou e esteve no nosso meio. Jesus é de facto homem. Segundo verso, foi justificado em espírito. Aqui não é justificação como nós somos justificados, ou seja, nós não passamos a ser justos porque a retidão de Jesus foi imputada a nós, não é isso? Mas no fundo é Jesus Cristo, ele é declarado ao mundo como sendo o verdadeiro justo, aquele que foi reto, realmente. Isso acontece de duas maneiras, a Bíblia. Primeiro, no seu batismo, Mateus 3, versículo 17, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Enquanto isso, o Espírito Santo se manifesta em forma de pomba sobre Jesus. A própria ressurreição é uma declaração de Deus ao mundo, dizer que este é o meu Filho. Ele é justo. Morreu, mas ressuscitou. Terceiro verso. Contemplado por anjos. Os próprios anjos viram Jesus encarnado e ressurreto. Quando ele é tentado no deserto, os anjos depois servem-no. E depois lemos em 1 capítulo de Atos, versículos 10 e 11, quando Jesus ascende aos céus, os discípulos ficam a olhar, nós lemos: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Eram anjos. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Os próprios anjos puderam ver a obra gloriosa do Senhor Jesus. Pregado entre os gentios e querido no mundo. Isto é de facto tremendo. Não há nada que se assemelhe à expansão do reino de Deus neste mundo. É um reino que não se limita por fronteiras humanas, não se limita pelo próprio tempo. Deus, ano a ano que passa, vai adicionando pessoas ao seu reino. E o seu reino vai crescendo. Okay? Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. A obra de Jesus é imparável. Último verso. Recebido na glória.
Jesus ascendeu aos céus depois de ter consumado o seu sacrifício, depois de ele ter, de facto, pago pelos pecados do seu povo. Ele sobe aos céus, assenta-se à direita do Pai, cheio de glória. E nós já vimos aqui na Igreja da Graça o que é que significa o sentar-se à direita de Deus. Significa partilhar da mesma glória, da mesma autoridade, do mesmo senhorio. Hebreus 1:3. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E é lá que o nosso Senhor Jesus está neste momento. Ele não está lá, como é que se diz, sem fazer nada. Ele tem um papel ativo. Ele intercede por nós. Ele continua a salvar pessoas. Agora, porquê que isto é importante? Eu diria que a parte doutrinária da mensagem está fechada. Mas porquê que estas coisas são importantes? Bom, em primeiro lugar, porque é sempre bom lembrar que a igreja não se limita a um espaço físico. Okay? Paulo escreve isto para que possamos saber como proceder na casa de Deus. E a palavra casa não é somente madeira e essas coisas, não. Ela também significa lar. As coisas que pertencem ao lar. A Igreja da Graça não é este edifício, mas sim são as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que foram compradas por Ele, okay? Que vivem para Ele, que são dele, de facto, que se reúnem aqui. Isso é a Igreja Batista da Graça. Ora, sendo nós o povo de Deus, as pessoas que constituem esta Igreja, e já vimos tudo o que isso implica ser, elas necessariamente vão ser diferentes das pessoas que não fazem parte da Igreja, ou seja, das pessoas do mundo. É impossível, não faz sentido, um cristão ser como uma pessoa do mundo. Eu não digo a nível de aparência física ou até determinados gostos, mas aquilo que move a pessoa, ou seja, a razão de viver da pessoa não pode ser a mesma. Okay? A Igreja de Cristo, ela não deposita a sua esperança no próximo jogo, ou no próximo relacionamento, ou próximo evento, trabalho, próxima cidade, ou mesmo, vamos depositar a nossa esperança na próxima igreja que vamos abrir. Não é nem isso. Por mais bonito e bom e importante que seja, a Igreja de Cristo não deposita a sua esperança nas coisas que ela faz. Ela deposita a sua esperança em Cristo. E isso dá ânimo real aos cristãos. Quando nós não conseguimos cumprir os nossos objetivos, quando as expectativas são quebradas, quando acontece alguma coisa para as quais não estávamos preparados, só a Igreja de Cristo, a Igreja do Deus vivo, tem uma arma poderosa para lidar com isso. A Palavra de Deus. Tem duas armas. Já vamos à segunda. Lamentações 3, versículo 21 a 25. E o contexto de Lamentações era a destruição total de uma nação. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Temos a palavra de Deus. A outra grande arma que nós temos é a oração. Eu diria que muitas vezes, eu falo para mim, nós menosprezamos a capacidade que a oração tem para nos confortar. Nós parece que às vezes temos medo e hesitamos em colocar o coração naquilo que o autor de Hebreus chama de trono da graça. Okay? E nós não devíamos ter esse medo. No fundo não faz sentido. Por exemplo, no Salmo 13, Davi começa assim a sua oração. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no meu coração cada dia?
Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E estamos aqui a falar... Estas palavras não são somente de Davi por si só. Isto aqui é o Espírito Santo a falar através de Davi. E nós aprendemos que nós podemos, de facto, abrir o nosso coração a Ele. Senhor, até quando? Não estou a aguentar mais. Não vamos ler o Salmo 88, não temos tempo. Mas se os irmãos forem ler, aquilo no fundo é o derramar de um coração deprimido. E é o único salmo em que não há resquício de esperança. Se os irmãos quiserem ler, encorajo. Mas não se esqueçam de ler o primeiro versículo, que é a parte mais importante. O salmista começa: Deus da minha salvação. E depois ele abre a alma. Tudo corre mal. Okay? Na carta aos Filipenses, Paulo escreve, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E porquê que é tão difícil fazer isto? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No fundo é simples, mas parece que é complicado, não é? Nós temos o privilégio de poder estar diretamente ligados com o Criador do Cosmos, que controla todas as circunstâncias da nossa vida, e nós muitas vezes preferimos, sei lá, falo por mim, ficar na cama do que simplesmente levantar e orar. Nós somos a Igreja de Cristo. Okay? Nós podemos fazer isto. Segunda coisa, prática. Okay? Eu falei muito ok nesta mensagem. Okay. A Igreja é manifestada da melhor maneira, okay, através da Igreja local. E a Igreja local tem uma ordem de funcionamento estipulada pela sua palavra. Okay? Então, é a função das igrejas treinarem, consagrarem, incentivarem pessoas a serem anciãos, presbíteros, pastores. Todas estas palavras são sinónimas na Bíblia. Não faz sentido as igrejas não terem pessoas capacitadas para isto. E é na igreja local que elas devem ter este treino. Os seminários são uma bênção do Senhor para a igreja. Não tenho dúvida alguma. São uma bênção, principalmente para fornecer às pessoas que querem aprender mais ferramentas técnicas, principalmente a nível das línguas bíblicas, seja o hebraico, o grego, também para se conhecer bem a história da igreja. Mas não é no seminário que as pessoas vão saber como servir a sua igreja local. Isso é na igreja local que elas têm que aprender. Jovens com homens mais velhos a aprender, a andar lado a lado, a ver o que a igreja precisa, como é que eu posso ajudar aquele irmão, como é que eu ensino a Bíblia neste tema em particular, o que é que a Bíblia diz sobre isto, o que é que Deus quer do seu povo nesta parte da vida. Não é no seminário que vamos aprender isto, é na igreja local. O mesmo se aplica homens, mulheres. Se irmãos forem ler a carta que Paulo escreve a Tito, está lá bem claro. Os jovens aprendem com os mais velhos, os jovens homens aprendem com os homens mais velhos, como serem homens de Deus, como serem firmes. As mulheres jovens aprendem com as mulheres mais velhas, como serem mulheres piedosas. Não há pontos mortos na igreja. Okay? São todos puxando pelos outros. Uma coisa ativa. E é aqui que os dons vão sendo desenvolvidos, vão sendo exercidos. É assim que a igreja vai sendo edificada. É assim que o mundo vê a glória da noiva de Cristo. Quarto, a igreja da graça, é a coluna e baluarte da verdade e não deve ter medo de se comportar como tal. Deus revelou-se à humanidade, e é possível, de facto, saber a verdade
sobre isso. Isso deve ter impacto na maneira como nós evangelizamos e o que nós dizemos às pessoas. Ou seja, nós não podemos ter medo de dizer às pessoas que elas estão condenadas, que elas estão perdidas. Eu não posso querer evangelizar um colega do meu trabalho e dizer que está tudo fixe na vida dele, está tudo bem e que só lhe falta aceitar Jesus. Porque isto é uma grande mentira. É inevitável que as pessoas não gostem disto. É inevitável. Mas é talvez a maior atitude de amor que podemos ter com as pessoas. E além de não termos medo de apresentar a verdade em si, que as pessoas são pecadores e que elas precisam desesperadamente do Senhor Jesus, a maneira como nós o fazemos também deve ser influenciada pelo peso da verdade. Okay? Nós não podemos ceder quando as pessoas colocam dúvidas, por exemplo, em relação à existência de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas sabem que Deus existe. Capítulo 1 de Romanos. A Bíblia diz que elas sabem que fazem coisas erradas. Okay? Nós não podemos considerar, por exemplo, que se calhar, a nível hipotético, teórico, se calhar Jesus foi só um homem. Não podemos. É o nosso papel como igreja ser absolutos com estas coisas. E aqui coloca-se um desafio, porque pessoalmente pessoas como eu, que não são propriamente dadas a conflito, facilmente recuam. Mas prego, para mim também, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos o dever de chegar às pessoas com a verdade e não podemos ceder. É Deus quem define a verdade, não são as pessoas que ouvem o Evangelho. As pessoas vão sempre encontrar algo para duvidar. E nós não podemos hesitar. Porque se nós temos a certeza de que Deus coordena todas as coisas para o bem daqueles que o amam, nós também temos de ter a certeza de que Ele existe. E a maneira como falamos dele tem que demonstrar isso. Quinto, se quisermos ter uma igreja marcada pela piedade, pela santidade, é essencial ter como fundamento e modelo a pessoa de Jesus Cristo. Qualquer atividade fora desse âmbito é inútil. Nós devemos ter em conta a obra que Jesus fez e o seu caráter. Talvez a maneira como ele fez. Não é? A igreja deve, eu diria, é dever bíblico mesmo, a igreja ter um papel ativo na sociedade, quer seja através de obras de beneficência, de caridade, eu diria também um papel ativo na política, mas se isto for feito sem ter em conta a glória de Jesus, sem ter em conta que estamos a fazer isto como embaixadores do reino, não porque queremos ficar bem vistos, mas porque Jesus manda, e estas coisas boas que fazemos são nada mais nada menos que um fruto daquilo que Jesus faz. Se nós não fizermos desta maneira, nós estamos a roubar do reino. Estamos a tirar algo que não nos pertence. Então, quando a igreja é ativa na sociedade, nós devemos ser muito, mas com o objetivo do quê? De levar o Evangelho. Dizer, olha, nós estamos a dar pão, mas o pão dá para um dia. Mas a tua eternidade continua em jogo. Não é nós estarmos a dar uma refeição, ou dar uma roupa, ou pagar contas médicas. Eu acho que essas coisas devem ser feitas, mas isso não é o mais importante. São coisas temporárias. Ao fazermos essas coisas, deve ser explícito que nós estamos a fazê-las porque elas, no fundo, são reflexo daquilo que o reino de Jesus Cristo, quando consumado, vai ser. Não vai haver mais choro, não vai haver mais necessidade. E só nele é que isso é possível. Então, isto foi, diria, a mensagem para as pessoas que fazem parte da igreja.
para aqueles que ainda não fazem, para aquele que ainda não é um filho de Deus, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, diria que o maior ato de amor que eu posso dar-lhe agora e que toda a Igreja da Graça pode dar é dizer que o peso do seu pecado pode ser aliviado mesmo. Pode. Então, se está aqui alguém que ainda não se arrependeu, que ainda não confia em Cristo, saiba que o dia da sua morte está a chegar. Um dia de cada vez, hora a hora. E nós nunca sabemos quando vai ser. E eu creio que todos nós, lá no fundo do coração, temos aquela consciência de que um dia vamos ter de prestar contas. E o que é que vai ser das pessoas que não têm Cristo quando estiverem perante o Deus Santo, que não tolera o pecado? O que é que vai ser dessas pessoas quando não chegarem perante Deus com todos os seus pecados? Felizmente Ele é misericordioso e Ele enviou o seu Filho Jesus para que justamente esses pecadores fossem salvos. Então, o meu convite é que, se não conhece a Cristo, ore a Deus, peça que confesse os seus pecados. Diga, Senhor, eu preciso de Jesus. Tão simples quanto isso. E busque-o. Busque-o. E fazendo isso, vai passar a fazer parte de uma grande família, que é a Igreja de Cristo. Jesus diz, Marcos 10, versículo 29 e 30, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, as casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. No fundo é isto que está em jogo. Okay? É a Igreja de Cristo a proclamar o Evangelho para que os pecadores tenham a vida eterna. No fim, peço, entregue-se a Cristo, e faça parte da sua Igreja, contra a qual nem a morte prevalecerá.